Olá, prezados astronautas de plantão. Espero que estejam bem e o assunto de hoje é bastante preocupante. Como aconteceu no passado, poderá acontecer novamente. Ainda mais neste tempo de incertezas que estamos presenciando no nosso planeta. Vamos falar o que aconteceu no ano de 1859. O vídeo de hoje tem a ver com um fato que já aconteceu, no ano de 1859. Mas antes de começar, eu quero pedir a vocês que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, compartilhem o vídeo com os seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, no Signal, no que vocês quiserem. Assim, vocês me ajudam a divulgar o meu trabalho e alcançar mais pessoas. Muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Tempestade solar extrema. Você já imaginou como seria se a internet, a eletricidade e os satélites parassem de funcionar de repente? Esse cenário catastrófico poderia ser causado por uma tempestade solar extrema, como a que aconteceu em 1859 e ficou conhecida como evento de Carrington. O que é uma tempestade solar? Uma tempestade solar é um fenômeno que ocorre quando o Sol libera grandes quantidades de energia e partículas carregadas para o espaço. Essas partículas viajam a altas velocidades e podem atingir a Terra em questão de horas ou dias. Quando as partículas solares interagem com o campo magnético da Terra, elas podem causar distúrbios na atmosfera, na superfície e no espaço. Esses distúrbios são chamados de tempestades geomagnéticas e podem gerar efeitos visíveis, como as auroras boreais e austrais, e efeitos invisíveis, como interferências nos sistemas elétricos e de comunicação. As tempestades solares são classificadas em uma escala de intensidade que vai de G1 menor a G5 extrema. As tempestades solares extremas são muito raras, mas podem ter consequências devastadoras para a sociedade moderna. O que foi o evento de Carrington? O evento de Carrington foi a maior tempestade solar já registrada na história. Este evento ocorreu em setembro de 1859, durante o auge do ciclo solar, que é o período de maior atividade do Sol. O evento de Carrington foi observado pelo astrônomo inglês Richard Carrington, que viu uma enorme explosão solar na superfície do Sol, chamada de ejeção de massa coronal EMC. Essa EMC lançou uma nuvem de plasma para o espaço, que atingiu a Terra cerca de 17 horas depois. A EMC causou uma tempestade geomagnética de intensidade G5, que afetou todo o planeta. As auroras foram vistas em lugares tão distantes como Cuba, Havaí e Austrália. Os sistemas de telégrafo, que eram a principal forma de comunicação na época, sofreram danos e falhas. Alguns operadores relataram choques elétricos, faíscas e incêndios nos equipamentos. Outros conseguiram enviar e receber mensagens sem usar as baterias, apenas com a corrente induzida pela tempestade. O evento de Carrington mostrou que o Sol é capaz de produzir tempestades solares de magnitude catastrófica, que podem afetar diretamente a infraestrutura terrestre. No entanto, na época, o mundo não tinha tanta tecnologia como hoje, e os impactos foram limitados. O que pode acontecer se uma tempestade solar como Carrington se repetir? Os cientistas estimam que há uma probabilidade de 12% de uma tempestade solar como a de Carrington ocorrer entre 2012 e 2025. Se isso acontecer, os efeitos seriam muito mais graves do que em 1859, pois a sociedade atual é muito mais vulnerável ao clima espacial.
Uma tempestade solar extrema poderia causar os seguintes problemas: danos na rede elétrica, que poderiam levar a apagões generalizados e prolongados, afetando milhões de pessoas e serviços essenciais, como hospitais, transportes, água e segurança. Danos nos satélites, que poderiam comprometer as comunicações por telefone, internet, rádio e televisão, bem como o sistema de posicionamento global GPS, que é usado para navegação, agricultura, aviação e defesa. Danos nos equipamentos eletrônicos, que poderiam ser afetados pela corrente induzida pela tempestade, causando falhas, erros e perda de dados. Riscos para a saúde humana, que poderiam ser expostos a níveis mais altos de radiação solar, especialmente os astronautas, os pilotos e os passageiros de voos de alta altitude, e as pessoas com marca-passos ou implantes eletrônicos. Como se preparar para uma tempestade solar extrema? A melhor forma de se preparar para uma tempestade solar extrema é monitorar a atividade solar e o clima espacial, e tomar medidas preventivas para proteger os sistemas críticos e as pessoas. Algumas medidas preventivas são: desenvolver sistemas de alerta e de resposta rápida para avisar as autoridades sobre a iminência de uma tempestade solar e seus possíveis efeitos. Reforçar a proteção e a resiliência da rede elétrica, dos satélites e dos equipamentos eletrônicos, usando dispositivos de isolamento, blindagem, redundância e backup. Estabelecer planos de contingência e de recuperação para lidar com cenários de emergência, como falta de energia, de comunicação e de navegação, e garantir a segurança e o bem-estar das pessoas. Educar e conscientizar a população sobre os riscos e as consequências de uma tempestade solar e orientar sobre como se proteger e se adaptar em caso de uma situação crítica. Conclusão: uma tempestade solar extrema, como a que aconteceu em 1859, é um fenômeno raro, mas real, que pode acontecer de novo e causar sérios danos à sociedade moderna. Por isso, é importante conhecer o que aconteceu no passado. Entender o que pode acontecer no futuro e se preparar para enfrentar esse desafio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo incrível. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, compartilhem o vídeo com os seus amigos nas redes sociais, como o WhatsApp, no Telegram, no Signal, no que vocês quiserem. Assim, vocês me ajudam a crescer e a trazer mais vídeos de qualidade para vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado pela atenção. Um grande abraço e até a próxima!